Bom dia, meninos, tudo bem? Bom, para a nossa aula de hoje, eu trouxe um material bastante especial sobre a floresta amazônica. Bom, como nós sabemos, a floresta amazônica, ela se encontra na América do Sul e ela, quase que em toda a sua totalidade, ela se encontra dentro do território brasileiro. Ela compartilha, ela existe dentro de territórios como na Bolívia, na Colômbia, no Peru, na Venezuela, mas a sua totalidade se encontra dentro da geografia brasileira. Quando nós falamos em floresta amazônica, a gente vê na imprensa vários problemas que acontecem, não? Quais são esses tipos de problema que nós vemos sobre a floresta amazônica, não? A gente vê questões sobre incêndios, desmatamento, problemas com os povos indígenas, sim, são os problemas que nós mais estamos habituados a ver sobre a floresta amazônica. Mas a floresta amazônica, por que ela é importante para a gente, né? Por que é importante saber colocar essa questão para nós que estamos aqui na Espanha, em Barcelona, sim, na universidade. O primeiro que nós sabemos da floresta amazônica é que ela é o pulmão do mundo, né? E o que significa isso, professora, quando nós dissemos que a floresta amazônica que se encontra na América Latina é o pulmão do mundo, né? Qual é a importância da floresta amazônica, não somente para o Brasil ou para os países que estão na América Latina, mas para o mundo inteiro, não? Bom, para a gente chegar a responder essa questão sobre a importância da América Latina, nós vamos ver vários materiais, vários vídeos, nós vamos ver alguns vídeos, vamos ler alguns textos sobre várias questões que abordam o tema da floresta amazônica. E para isso, nós vamos iniciar a nossa aula com um material falando sobre uma pessoa que foi muito importante para a floresta amazônica, especialmente pela defesa da vida da floresta amazônica, que é a história do Chico Mendes. Vocês conhecem o Chico Mendes? Bom, se não conhecem, nós vamos começar aqui a nossa aula vendo um vídeo sobre a vida do Chico Mendes. Sim, nós vamos ver um vídeo de apenas 2 minutos e que fala sobre a luta e a luta pela vida da floresta amazônica de Chico Mendes. Após esse vídeo de 2 minutos, nós vamos ler um artigo, um texto, que se chama Por que o legado de Chico Mendes continua atual 30 anos depois da sua morte? Bom, podemos ver esse material, vamos começar pelo vídeo de 1 minuto e depois na aula nós vamos ler esse texto. Tudo bem? Podemos ver o vídeo? Bom, agora que nós já conhecemos um pouco sobre a vida do Chico Mendes, vamos passar para a nossa leitura. Bom, depois de ver o vídeo e de ler o texto, vocês conheciam algo sobre o Chico Mendes, sobre a sua luta? Vamos comentar um pouco sobre o texto. Como foi a vida, né? Como iniciou a vida do Chico Mendes? Quais foram suas bandeiras de luta? Chico Mendes era só um ambientalista? Ele também era sindicalista, certo? Conforme nós vimos no vídeo. E que significa a palavra seringueiro? Não, quando ele trabalha com os sindicatos de seringueiro. O que poderia ser? Vocês têm dúvidas? Seria a mesma palavra em espanhol? Como poderíamos definir essa palavra seringueiro? A palavra em seringueiro, na América Latina, é uma pessoa que trabalha com o cálcio, certo? Então, essa pessoa que retira um certo tipo de material das árvores, sim? É um material bastante importante para produções de materiais como a borracha, perfeito? Bom, então nós vemos aí que a luta do Chico Mendes causou o seu próprio assassinato, ele foi assassinado, não? Devido à sua luta e o seu compromisso com a floresta amazônica, com os trabalhadores dos seringueiros e também
com a biodiversidade. Ele era um defensor da floresta amazônica, muito importante e que tem um legado reconhecido até os dias de hoje. Perfeito? Bom, passando para a nossa segundo material da nossa aula, nós vamos ver agora 2 vídeos. O primeiro que nós vamos ver um vídeo que fala sobre a Amazônia brasileira, uma história de destruição. Vamos ver um vídeo de 2 minutos e posteriormente nós vamos vamos ver o primeiro nosso vídeo. Bom, agora que nós terminamos de ver o nosso vídeo, algum problema, palavra de vocabulário que vocês não entenderam? Bom, já que nós não tivemos problemas para ver o segundo vídeo, nós vamos ver aqui, eu quero que vocês me expliquem qual é a relação que pode haver no texto entre a palavra desmatamento e o aquecimento global. Segundo o vídeo, há alguma relação? O que seria a palavra desmatamento? Ah, sim, claro, seria um processo de retirar as árvores, né? Através do incêndio, através de cortes, sim. E segundo o vídeo, há alguma relação com o aquecimento global? Sim, há uma relação, certo? Bom, para a gente entender um pouco mais sobre essa relação com o aquecimento global, vamos passar para o nosso segundo vídeo, não? O desmatamento e o aquecimento global, em que ele nos explica como é uma relação direta do desmatamento das árvores e o acontecimento global que vem acontecendo no mundo inteiro. Vamos passar para o nosso segundo vídeo e depois nós voltamos a comentar, tudo bem? Então vamos lá. Bom, agora que nós vimos o nosso vídeo, qual é a relação então com o aquecimento global? Sim, perfeito. Segundo o vídeo, quais são os 3 tipos de catástrofes naturais causadas a partir do desmatamento? Perfeito. Bom, agora que nós discutimos um pouco os problemas que sofrem a floresta amazônica, vamos passar a falar de uma fruta que é muito conhecida aqui em Barcelona. Não, a gente passa pelas cidades e tem várias lojas, vários locais, vários pequenos restaurantes que oferecem uma sobremesa brasileira. Que tipo de sobremesa que aparece às vezes como uma forma de sorvete? Talvez vocês conheçam porque existe por toda a cidade. É o açaí, certo? Exatamente. Bom, o açaí é um grande sucesso fora do Brasil e é uma fruta, mas essa fruta ela também tem origem dentro da floresta amazônica. Então agora nós vamos ler um artigo falando sobre a floresta amazônica e o açaí. Podemos ler o texto? Bom, passamos agora, após a nossa leitura, vamos ver uma reportagem falando sobre a origem do açaí. Podemos ver esse vídeo? Esse vídeo tem uma duração de 2 minutos. Vamos partir para o texto agora, para o vídeo agora. Gostaram da reportagem? Vocês imaginavam que o açaí saía dessa árvore assim? Que era uma fruta? Não tinha conhecimento, certo? Bom, enfim, ela já vem como pronta, dentro de um pacote, muito plásticos, e não temos uma relação direta com a origem. Mas depois desse vídeo nós podemos ver qual é o processo da fruta, qual é a sua relação com os povos originários da floresta amazônica, sim? Bom, depois do vídeo, o que nós podemos falar um pouco? Como é feita a colheita do açaí?
Como as pessoas do norte do Brasil comem o açaí? Eles comem da mesma forma que nós comemos aqui, ou em outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Barcelona? Não, certo? Eles comem de uma forma bem diferente, né? Acompanhado às vezes com carne de peixe, outros tipos de carne. Não somente comem como uma fruta, certo? E por que o açaí precisa ser congelado, né? Segundo o vídeo, porque o açaí chega em São Paulo, no Rio de Janeiro, de uma forma congelada? Está relacionado com o processo, certo? Ela não pode ser consumida se não é congelada, certo? Muito bem. Bom, então agora que nós já vimos a origem do açaí e que nós sabemos por que nós precisamos defender a floresta amazônica, nós vamos ver que a floresta amazônica ela também chega próximo de nós, que estamos tão longe e que nós consumimos um sorvete, algo tão peculiar de uma floresta que está tão longe de nós aqui na Europa. Passamos agora, saindo do vídeo, nós vamos passar para um quarto vídeo que fala sobre o desmatamento e as suas consequências. Vamos ver um vídeo que tem uma duração de 3 minutos e depois nós vamos voltar a falar sobre ele. Tudo bem? Podemos passar para o vídeo? Bom, meninos, depois de ver o vídeo, qual é o estado mais afetado pelo desmatamento no Brasil? Quais são os 4 principais responsáveis pelo desmatamento? Vamos procurar agora o significado do termo grilagem e a sua origem. Vocês conhecem esse termo? Segundo a reportagem, o que é a grilagem? Como ela pode afetar a floresta amazônica? Segundo o vídeo, se o desmatamento continua, o que pode acontecer com o futuro da Amazônia? E que outros problemas podem surgir? E quinto, segundo o vídeo, por que é importante a demarcação das terras indígenas? Não? É um tema, como a gente viu no vídeo, muito importante a questões da defesa dos povos indígenas para a sobrevivência da própria floresta amazônica. Podemos discutir essas questões em grupo e depois vamos comentar quais foram as nossas conclusões sobre esse vídeo. Tudo bem? Bom, passamos agora para o texto 5. Vocês conhecem o cantor brasileiro Gilberto Gil? Ele sempre vem aqui a Barcelona, certo? É um cantor muito conhecido e ele tem uma música que chama Refloresta. Bom, e essa música ela tem toda a relação com a floresta amazônica. Então nós vamos escutar a música, vamos ler a letra e depois nós vamos comentar sobre essa música. Tudo bem? Vamos lá. Bom, depois de escutar a canção Refloresta, algum problema de vocabulário que vocês tenham, meninos, para a gente possa esclarecer? Tudo bem? Bom, vamos passar para a nossa atividade. Então, segundo a música, vamos trabalhar com o significado do verbo reflorestar em oposição ao seu antônimo desflorestar. Segundo a música, reflorestar seria antônimo de desflorestar. Vamos tentar definir quais as ações de reflorestar e deflorestar? Tudo bem? Podemos trabalhar? 5 minutos para que trabalhemos em dupla, depois vamos dar as nossas respostas. Bom, como uma das últimas atividades dessa aula, nós vamos trabalhar aqui, nós vamos conhecer uma lenda brasileira de um personagem muito conhecido que é o Curupira. Sim, vocês sabem o que são lendas? Sim, lendas são histórias de personagens imaginários, são histórias populares
que as pessoas contam, certo? Né? Não temos um autor definido, são histórias compartilhadas entre uma comunidade. A lenda do Curupira é uma lenda muito conhecida pelos habitantes da Amazônia e também de todo o Brasil. Então, quais são as características desse personagem, segundo o vídeo? Ele tinha cabelo de fogo, sim? E qual era a função do Curupira na floresta amazônica? Segundo o vídeo, ele é o defensor das florestas amazônicas, certo? Bom, então eu vou propor agora uma atividade que vocês possam desenhar esse personagem e depois nós vamos dizer por que a importância de algumas características físicas que ele tem para defender a floresta amazônica. Podemos fazer essa atividade? Bom, vamos lá. Bom, meninos, para dar início às nossas questões mais gramaticais e lexicais, nós vamos trabalhar com o nosso livro, Samba, e vamos aí trabalhar com a unidade 9 do nosso livro. Para isso, nós vamos entrar na página 195 e essa unidade nós vamos trabalhar. A Amazônia depende de nós. E para trabalhar com essa etapa, com este livro, nós vamos observar as imagens aí da unidade 9 e vamos observar e vamos responder quais dessas imagens nós já conhecíamos antes. Sim? Tudo bem? Bom, então na próxima aula nós vamos trabalhar com a unidade 9 para dar continuidade à nossa atividade sobre a floresta amazônica. Espero que tenham gostado dessa aula.